Deus abençoe a todos. Estamos lá mais uma vez com o nosso programa Fé em Ação. E hoje nós estamos recebendo aqui, né, no nosso humilde estúdio aqui, o pastor Márcio Lopes, que é da IGAT, a Igreja Atos dos Apóstolos, né? E hoje ele vai transmitir para nós, todos nós estamos ávidos para receber essa palavra de Deus, que é esse manancial que nunca se seca. Então, o pastor hoje, ele veio aqui colaborar conosco nesse momento muito difícil, todos nós estamos passando, e nós não podemos jamais esquecer do nosso Criador. Temos que lembrar dele não só nos momentos bons, como momentos ruins e vice-versa, né, pai? É verdade. Porque às vezes nós só lembramos de Deus quando nós precisamos, mas quando nós estamos resolvendo a nossa vida, nós não lembramos dele. Então, nós temos que lembrar sempre, todo dia, 24 horas por dia, né, naquele que, pela sua infinita misericórdia, tem nos sustentado. Pastor, então, em meu nome da minha esposa Neuza, da Rádio Web Ação por você, do Felipe aqui, que é o nosso produtor, ficamos muito felizes, lisonjeados de receber o senhor aqui, que o senhor puder transmitir essa palavra poderosa, né, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendemos que é o seguinte, pastor, a palavra de Deus nunca volta vazia. Verdade. Então, a Rádio Web é do senhor, o senhor fica à vontade. Tá, obrigado. Né? Um bom dia a todos, né? Estamos aqui de volta para deixarmos uma palavra de Deus. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer ao nosso irmão Francisco, a sua esposa Neuza, por estar abrindo, né, essa oportunidade para nós propagarmos, divulgarmos a palavra do Senhor. Então, quero deixar uma breve mensagem que encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6. Leremos a partir do primeiro versículo do Evangelho de João, no capítulo 6, que diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíade. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão, vinha ter com ele. Disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Uma das passagens que mais me chama a atenção na Bíblia Sagrada, nos ensinamentos de Jesus, é essa passagem. É uma passagem muito conhecida, né, de todos nós, que fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus aqui ele deixa um grande ensinamento para os seus discípulos e para nós, né, nos nossos dias, nesses dias atuais. A palavra do Senhor diz que por onde Jesus andava, uma grande multidão o seguia. E Jesus, na sua infinita misericórdia, Jesus, no seu infinito amor para com aquela multidão, ele sabia da necessidade física daquelas pessoas. Jesus ensinava, Jesus falava sobre o reino, mas Jesus também sabia que existia uma necessidade física, uma necessidade fisiológica daquelas pessoas. Então Jesus, para deixar um grande ensinamento para os seus discípulos, ele chega diante de Filipe, que era um de seus discípulos, e faz uma pergunta, né? Como nós lemos, eu quero ler novamente. No versículo 5, Jesus diz: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Isso me chama a atenção. Jesus, vendo uma grande multidão se aproximando dele, chama um dos seus discípulos e faz-lhe uma pergunta, que está no versículo 6. Jesus diz assim no finalzinho do versículo 5: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Lembrando que Jesus é o próprio Deus, é o Deus encarnado. Jesus sabia o que iria fazer, Jesus sabia o que estava para acontecer. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele fez uma pergunta a Filipe, dizendo a Filipe: Onde compraremos, Filipe, pães para dar para essa multidão? E no versículo 6, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, nos informar o porquê da pergunta. Versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar. Ou seja, Jesus ele faz essa pergunta ao seu discípulo Filipe para experimentar,
para fazer com que Filipe e os demais discípulos passassem por uma experiência, para que eles pudessem aprender algo com o Senhor. Porque o mesmo versículo 6 continua dizendo, né? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus faz essa pergunta a Filipe: Filipe, como nós alimentaremos essa multidão, Filipe? Mas ele faz essa pergunta para experimentar, para que Filipe e os demais discípulos passassem por essa experiência, porque o próprio mestre já sabia o que iria fazer. E nós temos que trazer para os nossos dias exatamente esse ensinamento do Senhor Jesus. O que tem me preocupado, o que tem me deixado, por muitas vezes, até entristecido, é porque parece que as igrejas perderam o foco, perderam o propósito. Todas as vezes que eu falo isso, é claro que não é generalizando. Existem muitas igrejas fazendo um trabalho social muito bonito, um trabalho social forte, e por muitas vezes essas igrejas não estão na mídia, essas igrejas, esses trabalhos não aparecem. Por muitas vezes os que estão, os midiáticos, os que aparecem nas mídias, são falcatruas, são coisas erradas, mas esse trabalho social que algumas igrejas fazem, por muitas vezes não é divulgado. E o que me chama a atenção e que me preocupa é por ver que muitas dessas igrejas não estão seguindo esses mandamentos, esse trabalho social. Porque Jesus ele deixa bem claro, a multidão vem, a multidão recebe palavra, a multidão precisa do alimento espiritual, mas a multidão também precisa do alimento para cuidar e tratar da tua parte física. O apóstolo Tiago ele vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. Então nós precisamos e necessitamos dar ênfase nesse trabalho social, precisamos dar ênfase nessa ajuda, precisamos dar ênfase. Hoje nós estamos vivendo dias terríveis, dias de pandemia, de fome, de escassez, pessoas passando por dificuldades, perdas de emprego, pessoas passando por dificuldade na sua família para levar o alimento para sua casa, não tem um alimento na sua despensa, não tem um alimento na sua geladeira. Então a igreja precisa despertar, a igreja precisa levantar-se para poder dar a sua contribuição através desse trabalho social, como diz Jesus. Jesus falou para Filipe, como nós vamos alimentar? Mas Jesus falou porque queria experimentá-lo. Queria fazer com que ele passasse por essa experiência, ele e os outros discípulos, e nós também passávamos por essa experiência. Então nós precisamos dar ênfase a esse trabalho social. O interessante, né, da ação social que muitos fazem e que muitos deveriam fazer, é interessante o conceito, né, dessa ação social. Porque na sociologia, ação social refere-se a qualquer ação que leve em conta ações e reações de outros indivíduos. Ou seja, ação social é toda ação que leva, né, efeito a ações ou reações de outras pessoas. Todas as vezes que nós, como igreja, nos levantamos para poder agir através das ações sociais, nós estamos causando em outras pessoas reações. Então a igreja precisa ter esse movimento, essa ação social, porque uma igreja precisa permanecer viva. A igreja permanecerá viva se tiver agindo através dessas ações sociais e automaticamente vem as reações. Nós que saímos em campo para fazer esse trabalho social, nós, as pessoas e nós também reagimos a cada ação que é feita. E Jesus está ensinando isso para os seus discípulos. Vocês precisam agir e vocês verão as reações das pessoas que receberão o que vocês têm para lhe oferecer através das suas ações. Isso é uma igreja viva, que precisa estar em movimento, precisa fazer esse trabalho social. Nós vemos hoje as igrejas muito enclausuradas, as igrejas muito dentro dos templos, não saindo das quatro paredes. Jesus, a maior parte do seu ministério foi fora de quatro paredes. A maior parte do ministério de Jesus foi no meio do povo, no meio da multidão, dando assistência necessária para a multidão. Então que nós venhamos nos despertar para que o Senhor, Ele quer de nós, principalmente nesses últimos dias difíceis,
dias de luta e de dificuldade, nós precisamos que a igreja haja, nós precisamos que a igreja saia, nós precisamos que a igreja venha trabalhar através dessas ações sociais. Quando nós, né, analisamos essa palavra ação, isso causa em nós um movimento, né, uma vontade de sair da inércia. Porque essa palavra ação é uma manifestação de força agente. Ação social. Algumas pessoas costumam dizer, né, a palavra oração, né, orar e agir. Nós não podemos orar e permanecermos inertes. Nós precisamos orar e precisamos agir. E esse é o papel da igreja. E eu tenho aqui anotado alguns sinônimos dessa palavra ação. A palavra ação tem alguns sinônimos que diz assim: conduta individual, atividade, diligência, dinamismo, energia, iniciativa, intenção, movimento, presteza, prontidão, vida, vivacidade, causa, circunstância, demanda, né? Então, esses são um dos significados da palavra ação. É vida, é prontidão, é vivacidade. Então, um dos significados, e nós vemos muitos mortos, aparência do que vive, mas está morto. Jesus, quando ele pede para João, escreve as 7 igrejas da Ásia, ele vai dizer isso em uma ocasião. Pô, tem a aparência de quem vive, mas está morto, parece. Nós temos atividade dentro da igreja, nós temos congresso de homens, congresso de mulheres, congresso de jovens, congresso de crianças, nós temos chá disso, chá daquilo, culto rosa, nós temos tudo isso e a ação social. E as pessoas que estão lá fora? E as pessoas necessitadas e carentes? E o mundo acabando ao nosso redor? Nós vemos o mundo acabando ao nosso redor e nós estamos dentro das 4 paredes festejando a ruína do mundo, festejando a fome, festejando a miséria. Então Jesus, ele dá essa palavra a Filipe para experimentar. Filipe, alimenta a multidão. Como é que vai alimentar a multidão, Filipe? Filipe, como que nós vamos atender essas pessoas? E a palavra de Deus diz que Jesus, ele faz essa pergunta para experimentar Filipe. E o Senhor, ele está falando conosco nesses últimos tempos. Nós precisamos agir, nós precisamos estar em movimento, nós precisamos ter ação, precisamos ter vivacidade, precisamos reagir, nós precisamos fazer com que as pessoas vejam a importância da igreja de Cristo Jesus aqui nessa terra. Nesse momento de pandemia, se a maioria das igrejas estivesse envolvida nesse trabalho, nós não teríamos tantas tragédias. Se a igreja estivesse envolvida na ação social, se levantado na ação social para poder atender, né, dentro das possibilidades de cada um ministério, de cada uma igreja, fazer a sua parte, eu tenho a certeza que muitos não estariam passando por situações tão difíceis como estão vivenciando nesses últimos dias. Então nós precisamos agir, a igreja precisa se levantar, a igreja precisa estar em movimento através dessas ações sociais. E, por outro lado, o contrário, né, da palavra ação, o antônimo da palavra ação é o seguinte: inércia, inatividade, estagnação, inação, passividade, paralisação. Isso é o contrário da ação. Quando nós não estamos nesse movimento de ação, agindo, para que haja uma reação até nas pessoas que nós agimos, nós estamos vivendo o contrário. Nós estamos numa inércia, nós estamos numa inatividade, nós estamos numa estagnação. Então, mas a aparência parece que está vivo. Nós estamos fazendo tantas atividades dentro do tempo que parece que nós estamos vivos, né, irmão? É tanta atividade, tanto movimento. E eu falando isso, eu lembro do episódio em que Jesus chega na casa de Maria, chega na casa de Marta, e ali Maria se assenta para ouvir o mestre, buscando, né, em primeiro lugar, ouvir o mestre, enquanto Marta, ela só está trabalhando, andando daqui para lá, e Jesus diz: Marta, Marta. Maria está buscando a melhor parte. Por muitas vezes nós estamos como Marta, irmão.
Por muitas vezes nós estamos num movimento tão grande dentro da igreja, mas nós estamos esquecendo da parte principal. Nós precisamos acessar as pessoas de fora através das nossas ações. Nós precisamos sair das quatro paredes. Nós precisamos reagir. Nós precisamos sair da inércia. Nós precisamos sair dessa inatividade. Nós precisamos sair dessa estagnação. E Jesus deixa bem claro através dessa passagem. Porque Jesus, quando ele faz essa pergunta a Filipe, Filipe responde no versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Jesus continua mostrando um grande ensinamento para os seus discípulos. Quando eles apresentam a Jesus aqueles pães e aqueles peixes, para eles não era o suficiente. Mas Jesus, a palavra de Deus nos diz que Jesus apresenta ao Pai, ele faz essa oração de agradecimento e apresentando ao Pai o que ele tinha naquele momento, e ele entrega nas mãos dos discípulos. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? O que me chama a atenção nessa passagem é que Jesus ele ergue 5 pães e 2 peixes. Ele ergue e apresenta ao Pai. E entrega os 5 pães e 2 peixes nas mãos dos discípulos. Eram 12 discípulos. Tinha 5 pães e 2 peixes. Ali já começa a multiplicação. E conforme os discípulos, eles vão alimentando aquela multidão, que a Bíblia Sagrada vai dizer que era 5.000 homens, fora as mulheres, as crianças. Quando ele vai alimentando, os discípulos vão alimentando, vai se multiplicando. O que eu entendo? Qual é o meu entendimento em relação a isso? Que a multiplicação começa também através das mãos dos discípulos. Toma pão, toma peixe, toma pão, toma peixe, toma pão, toma peixe. Aquilo que eles achavam que não daria para suprir a necessidade daquela multidão, começa a multiplicar. Começa a multiplicar nas mãos deles. Ou seja, quando eles começam a agir, Deus começa a reagir ao nosso favor. Né? Costuma-se dizer que nosso Deus é um Deus reativo. Eu até creio nisso, porque ele reage às nossas ações. Quando nós agimos, quando nós determinamos em agir, em fazer a sua obra, fazer o seu ir, ele reage a nosso favor. E é por isso que eu li para vocês aqui um dos significados, né, da ação social. O significado da ação social na sociologia é qualquer ação que leve em conta ações ou reações de outros indivíduos. Então, quando eles pegam aqueles pães e começam a distribuir, eu posso imaginar que a alegria daqueles discípulos, ficando maravilhado e ver, Senhor, eu dou pão, eu dou peixe, eu dou pão, eu dou peixe, mas não acaba, eu dou pão, eu dou peixe, não acaba. Então, nós precisamos iniciar, nós precisamos dar o pontapé inicial com o que nós temos. A palavra de Deus nos diz, seja fiel no pouco, que no muito lhes colocarei. Então, nós precisamos, mesmo que, a princípio, nós venhamos achar que aquilo que temos é pouco, como nós apresentamos aqui no foco anterior do trabalho social que está sendo realizado. Gente, nós estamos fazendo pouco, nós achamos muito pouco, mas nós procurando ser fiel nesse pouco. E hoje essas portas abertas, até mesmo para estar aqui nesse canal, para poder estar falando, né, como nós falamos no bloco anterior, para vocês do nosso trabalho social, tendo aqui agora, tendo essa oportunidade, através da palavra de Deus também, deixar essa mensagem, é porque nós começamos ali no pouquinho, e Deus agora reagindo ao nosso favor, dando condições para que nós venhamos alcançar, né, mais vidas, venhamos propagar o seu evangelho, a sua palavra, condições de ajudar mais vidas, condições de tirar pessoas em situação de rua. Então, tudo isso acontece, Deus só vai reagir através das nossas ações. Então, ele começa a reagir na vida daquela multidão dos discípulos, quando eles começaram a ação, começaram a agir. Então, você precisa sair dessa inércia, você não pode estar acomodado. Você não pode se deixar levar pela situação, pela circunstância que você está vivendo hoje. Você servo de Cristo Jesus, você não pode se dar por satisfeito em permanecer nessa inércia. Você não pode se dar por satisfeito
O simples fato de estar na igreja, de cultuar o Senhor, depois dar um beijinho no rosto, a paz do Senhor, até o próximo culto, você não pode se dar por satisfeito em fazer somente isso. Você precisa agir. Deus quer te usar. Deus quer usar a tua igreja, Deus quer usar o teu ministério. Nós precisamos fazer a diferença nesses últimos dias. Nós precisamos sair. Deus quer reagir ao nosso favor. Deus quer alcançar vidas através das nossas ações. Ele vai reagindo, dando condições para que nós possamos ir além. Então, façamos isso. Eu me lembro aí agora da passagem, quando Deus tira o povo dali da escravidão do Egito, e usando Moisés, conduz aquele povo para o deserto. Quando eles se deparam com o Mar Vermelho, eles entram em desespero e começam a murmurar, começam a reclamar com Deus, com Moisés. Dizem para Moisés, Moisés, será que não tinha sepulcro suficiente no Egito para nós, não? Será que Deus nos trouxe para morrer aqui nesse deserto? E Moisés deparando com aquela multidão, murmurando, reclamando diante do Mar Vermelho. A Bíblia Sagrada nos diz que Moisés ele faz uma oração a Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus? Moisés, por que tu clamas por mim? Por que tu está clamando? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que haja. Diga ao povo para continuar em movimento. Não pare, prossiga, continua. O interessante é que eu li uma revista judaica, um relato judaico, que nessa revista diz que um judeu, quando Moisés, ele dá esse anúncio ao povo, que Deus falou, Deus mandou marchar. O mar está fechado ainda, mas Deus mandou marchar. Uma revista judaica diz, eles contam nessa revista, que quando Moisés fala isso para o povo, vão marchar que Deus mandou. Diz que um homem que era da tribo de Judá, ele foi o primeiro a dar início à caminhada diante do mar. Ele começou a entrar no mar, e a água foi subindo, 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 e ele continuou caminhando. E isso conta o relato dessa revista judaica. Que ele foi caminhando e a água foi subindo, subindo, e disse que quando a água deu no pescoço desse homem que era da tribo de Judá, foi que o mar começou a se abrir. Em parte eu acredito nisso, porque Deus ele requer isso de nós. É a fé, irmão. A fé. Se Deus falou vai, continue marchando. Então esse homem ele foi o primeiro, continuou marchando. E o mar fechado. Mas conforme a sua fé, ele caminhando, acreditando que Deus iria fazer ultrapassar tudo aquilo, disse naquele momento, quando a água deu no pescoço, o mar começa a abrir. Então todo o povo de Israel, como nós conhecemos a história, passa de pés enxutos. Ou seja, alguém tem que agir. Ou seja, alguém tem que ter coragem. Alguém precisa acreditar. Alguém precisa entrar em ação. Então o Senhor está falando conosco nessa manhã. Que seja você. Que você seja o primeiro da comunidade que você se encontra agora, desse ajuntamento, desse agrupamento que você faz parte agora, que professa Cristo Jesus, que você seja esse primeiro, que você venha caminhar, que você venha entrar em ação, sair dessa inércia, para que através de você, Deus possa realizar uma grande obra. Através de você, Deus possa também falar com outros, para que juntamente contigo venha fazer a obra do Senhor, venha fazer o ID do Senhor. Porque aqui nessa passagem, todos os discípulos ficaram maravilhados. E a Bíblia Sagrada diz que ainda sobraram muitos pães e muitos peixes. Deus quer fazer superabundar a sua vida. Deus quer fazer superabundar o teu ministério. O ministério que Ele te colocou como responsável. Mas faça isso. Nós estamos vendo um momento muito difícil. Nós estamos vendo um momento em que muitas igrejas perdendo a credibilidade. Muitos líderes. Não é a igreja de Cristo Jesus que eu falo. A igreja de Cristo Jesus não precisa. Não precisa que alguém venha defendê-la. A igreja de Cristo Jesus é a igreja verdadeira. Mas muitos que estão utilizando-se disso têm causado muitos danos à imagem da igreja. Faça a diferença, irmão. Faça a diferença. Nesse momento crítico, saia das quatro paredes. Vamos fazer a obra do Senhor. Vamos unir forças para fazer a obra do Senhor. Vamos entrar no movimento de ação para que Deus possa reagir através do nosso trabalho e alcançar vidas. Assim como esses discípulos tiveram essa experiência com o Senhor, que possamos também ter experiências com Deus. Deus quer fazer o teu ministério grande, irmão, porque através do teu ministério vidas serão alcançadas.
Então não deixa com a inércia, não deixa até mesmo com a decepção, porque são decepções que nós passamos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, você que está liderando aí um grupamento de pessoas que servem a Cristo, você que faz um trabalho social que por muitas vezes, né, vem um desânimo, tantas coisas acontecem para fazer com que nós venhamos desanimar. Não desista, irmão. Não desista, prossiga. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias o amor de quase todos iria esfriar. E é verdade, irmão. Nós vemos tantas coisas, às vezes você abre o seu coração para ajudar alguém e as pessoas retribuem com o mal. Mas não olhe para esse lado. Porque quando nós desistimos de fazer, né, essa ação social, de ajudar pessoas, tem pessoas que chegam pedindo ajuda, mas só para engano, para nos enganar. Então, por muitas vezes, nós deixamos de atender aqueles que precisam mesmo, porque nós achamos que vão nos enganar também como os outros. Então, faça a tua parte, irmão. Faça a tua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte e dar a nossa contribuição a essa sociedade. Então, vamos agir como igreja. Vamos sair da inércia. Vamos sair das quatro paredes. Deus, ele quer reagir através das nossas ações. Então, que Deus possa abençoar a todos, que Deus venha despertar, continue despertando a sua igreja, para que nós possamos unir forças, para que nós possamos continuar fazendo o ID do Senhor, dando assistência às pessoas que precisam e que necessitam. Talvez o que você pode hoje é pouco, mas Deus, através desse pouco, ele vai multiplicar em vidas, e você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Eu sou o pastor Márcio Lopes, eu sou da igreja IGAT, né? A sigla da nossa igreja é IGAT, Igreja Evangélica Atos dos Apóstolos 1711. Nós estamos localizados na Avenida Leonel de Moura Brizola, 10.300, no Parque Fluminense, ali bem próximo à entrada da rua que dá para a Praça do Galo, ali no Parque Fluminense. Eu quero mandar um abraço para todos os membros da IGAT. Quero mandar um abraço à minha missionária Penha, minha esposa, missionária Lúcia, que está nesse momento lá nos ajudando na nossa igreja, meus filhos, nossos irmãos em Cristo Jesus. Eu estou aqui com o nosso irmão Marco, que tem prestado um grande serviço também na nossa igreja, veio para contribuir conosco. Nosso irmão Tony, que nós conhecemos como tio Tony, né, que faz trabalhos com crianças, né, festividades com crianças, e que está encabeçando esse projeto também, Semeando com Deus. Nós estamos fazendo um trabalho em parceria com o Restaurante Popular em Duque de Caxias. Seja um cooperador dessa obra. Com R$1, você pode também nos ajudar a alimentar uma vida com R$1. Você alimenta uma vida. Então, por enquanto, nós estamos de 15 em 15 dias ali no Restaurante Popular em Duque de Caxias, atendendo ali dentro das nossas possibilidades essas pessoas. Tem um trabalho bonito também, um centro de recuperação, né, lá em Piabetá, né, um centro de recuperação Shalom Adonai também, de um pastor amigo que faz um trabalho tão bonito lá. Você que é dessa região de Magé, o único centro de recuperação feminino em Magé é Shalom Adonai. Entra aí também nas mídias sociais, procure, dê lá a sua contribuição. É um centro de recuperação que acolhe as pessoas em situação de rua, pessoas que não têm condições de se manter. E as pessoas não são internadas ali compulsoriamente. As pessoas, elas têm o trânsito livre. O momento, a hora que elas quiserem sair, elas podem sair. Então, existem vidas trabalhando em prol do reino. Existem pessoas agindo através dessas ações sociais. Então, seja um colaborador desse projeto, dessas obras. E se a tua igreja não tem um trabalho social desse, que você possa implantar também um trabalho social. Eu tenho a certeza que Deus, ele vai te dar condições, vai multiplicar. Talvez seja pouco que você tenha hoje, mas Deus vai multiplicar. Mas faça esse trabalho social. Então, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, a IGAT. Hoje nós temos culto às 19h30. É o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Nós temos também todo sábado, 9h da manhã, nós temos ali na calçada da nossa igreja, nós temos um ar livre, nosso Ministério de Louvor. Nós colocamos o Ministério de Louvor para fora das quatro paredes. Todo sábado nós temos uma live ali também para abençoar a comunidade, para alcançar vidas. Vidas a se render a Jesus através desse nosso simples trabalho de tirar o Ministério de Louvor de dentro da igreja e colocar ele na calçada para a comunidade todos os sábados. Então, pessoas se converteram a Cristo Jesus. Então, faça também esse trabalho. Faça também esse projeto. E no domingo, às 17h40,
nós temos a nossa escola bíblica dominical. E às 19 horas de domingo é o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Faça-nos uma visita, entre nas nossas mídias sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, da IGAT, IGAT1711, e veja ali os trabalhos que são realizados. Nós achamos que a melhor forma de prestar contas aos nossos cooperadores dos nossos projetos é divulgando o nosso trabalho realizado. Então, entre, veja o nosso trabalho, seja um cooperador, lá você vai conseguir o nosso contato, vai conseguir falar conosco e você saberá como contribuir com esse projeto. Então, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe todas as igrejas, os líderes, você desigrejado. Eu quero dizer para você que algum tempo atrás eu tinha até eu não entendia muito esses desigrejados, né? Eu até pegava firme quando falava de desigrejados, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo a decepção e a frustração de muitas pessoas, não com Deus, mas com o homem, irmão. Mas eu quero dizer para você, desigrejado, nós estamos fazendo um trabalho também voltado para todos aqueles que estão decepcionados. Venha, nos procure, venha até nós e você será amparado, você será orientado, discipulado, tá? Para poder voltar à comunhão com o corpo de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o seu ministério, tá bom? Deus abençoe a todos e aqui eu encerro a minha palavra. Amém?